Eu sempre gostei de aeroportos, mas naquela manhã, o ambiente tinha uma luz diferente, quase metálica, como se todos os sons estivessem um pouco abafados, como quando a gente mergulha debaixo d'água e o mundo continua acontecendo lá em cima, só que distante. Era cedo, pouco depois das 6, e eu caminhava no portão B-17 com o uniforme de serviço parcialmente coberto pelo casaco azul escuro da aeronáutica, tentando manter o rosto neutro como mandam os regulamentos, embora por dentro eu estivesse estranhamente inquieta. Era para ser só um voo simples até Recife, uma solenidade interna, entrega de certificados de um curso de atualização, e eu voltaria no mesmo dia. Eu já tinha feito coisas muito mais difíceis, mas naquela manhã algo parecia deslocado, como se eu tivesse esquecido alguma coisa importante, embora eu soubesse que não tinha. Na verdade, eu sabia exatamente o que estava me incomodando. Uma mensagem que minha irmã tinha me enviado na noite anterior, curta, seca, sem emoji algum, exatamente como ela falava comigo quando queria provocar. Boa viagem. 2 palavras, sendo que ela nunca me desejava nada. Eu li e reli a mensagem antes de dormir, mas não respondi. Nós não nos falávamos direito fazia meses, e mesmo quando falávamos parecia mais uma disputa silenciosa do que uma conversa. Entrei no avião ainda pensando naquela mensagem, mas forcei minha mente a sair dali porque eu precisava manter a postura. Cumprimentei o comissário na porta. Ouvi o clássico "Bom dia, capitã", e caminhei pelo corredor estreito procurando meu assento. Era janela, fileira 14. Joguei a mochila no compartimento, sentei, afivelei o cinto. Tudo normal, até a comissária aparecer. Ela estava com um sorriso treinado no rosto, desses que não revelam nada, mas os olhos dela estavam tensos demais. Primeiro, ela apenas passou pelo corredor conferindo cintos e bagagens, mas quando chegou perto de mim, hesitou por meio segundo. Eu percebi porque sou treinada para perceber. Ela inclinou o corpo para checar a minha fileira, como se estivesse fazendo um gesto padrão. E então, com a mão esquerda escondida entre o corpo e o assento, ela colocou um guardanapo dobrado no meu colo, rápido o suficiente para que ninguém percebesse. Eu ergui uma sobrancelha, achando que fosse um pedido de feedback ou algo assim. Passageiros militares às vezes recebem esse tipo de gentileza silenciosa. Mas quando desdobrei o guardanapo, meu coração acelerou como se tivesse engatado uma marcha errada. "Saia deste avião. Sua irmã armou para você." Eu fiquei olhando para aquelas palavras simples, como se fossem um código militar, tentando entender se aquilo era algum tipo de brincadeira estúpida, ou se ela tinha confundido alguém, ou se, de alguma forma absurda, minha irmã estava envolvida com algo que eu não tinha a menor ideia. O absurdo daquela frase me fez até rir baixo, um riso nervoso que não durou nem 3 segundos, porque logo em seguida a comissária passou novamente, fingindo ajustar o BIM do outro lado, e me lançou um olhar que não deixava margem para interpretação. Aquilo não era uma piada. Eu respirei fundo, dobrei o guardanapo devagar, como se aquilo fosse uma prova de um crime delicado, e o escondi dentro da manga do casaco, no bolso interno usado para documentos. Olhei ao redor. Tudo parecia normal. Passageiros mexendo no celular, uma mãe distraída com um bebê, um homem de terno reclamando do Wi-Fi. Nada indicava perigo. Nada justificava sair correndo dali feito uma paranoica. Mas a frase martelava, linha por linha, como se tivesse sido gravada a ferro. Sua irmã armou para você. Eu precisava de lógica e rápido. Minha irmã não tinha acesso à minha agenda. Pelo menos não deveria. Ela não sabia da minha viagem. Eu tinha certeza disso. Não tínhamos intimidade para esse tipo de informação. Então, como alguém poderia ligar uma coisa a outra? Eu tentei convencer a mim mesma de que era apenas um engano, algum mal-entendido envolvendo outra passageira com um sobrenome parecido. E além disso, se houvesse algum risco real, o comando teria me alertado. Eu estava indo para uma cerimônia rotineira, nada secreto. Mesmo assim, quando a comissária passou novamente, dessa vez segurando uma prancheta, ela se inclinou sutilmente e sussurrou, quase sem abrir a boca: "Capitão Moura, por favor, eu estou implorando. Ninguém chamou meu nome. Ninguém sabia meu nome ali dentro. Só passageiro comum. Embarque normal." Mas ela chamou. Capitão Moura. A forma correta. O posto correto. O sobrenome correto. Ela sabia exatamente quem eu era. E naquela hora, aquele detalhe mudou tudo. Meu corpo entrou automaticamente em estado de atenção. Não de pânico,
mas de cálculo. Eu observei a cabine inteira como se estivesse num exercício simulado. A porta ainda estava aberta, o finger ainda conectado, os agentes de solo do lado de fora conversando sem pressa. Eu poderia levantar e sair. Seria estranho? Seria. Mas possível. O problema era sair para onde? E por quê? Com que justificativa? Se aquilo fosse apenas um mal-entendido, eu estaria criando uma situação ridícula. E se fosse real, eu só teria uma chance. A comissária continuou andando e desapareceu atrás da cortina dianteira. Eu permaneci sentada, imóvel, sentindo o barulho baixo dos motores começarem a aquecer. O aviso sonoro indicou o fechamento das portas. Ali, naquele segundo exato, eu senti a decisão escorrer pelos meus dedos. Eu perdi a chance de sair. A porta fechou com o clique metálico mais alto do que deveria. O avião estava fechado. Eu estava lá dentro. E o guardanapo queimava no meu bolso como se fosse feito de brasa. Enquanto a aeronave começava a recuar lentamente, minha mente estava indo muito rápido. Primeiro, pensei na minha irmã. No último jantar de família, quando ela passou 40 minutos contando vantagens sobre o novo emprego, enquanto eu tentava apenas ajudar minha mãe a lavar a louça. No ciúme mal disfarçado que ela tinha das minhas escolhas. Na forma como ela dizia, "Você vive num mundo paralelo, né?" Sempre que eu mencionava algo do quartel. Lembrei também do nosso afastamento gradual, de mensagens ignoradas, de comentários passivo-agressivos. Mas nada disso justificava o que estava escrito ali. Armar para mim? De que maneira? Com que intenção? O avião alinhou para a decolagem. Eu fechei os olhos apenas por um segundo, como se estivesse pedindo permissão para o próprio instinto. Quando abri, fiz exatamente o que aprendi durante 13 anos de serviço. Observar sem parecer que estava observando. Estudei cada rosto, cada expressão, cada movimento fora do normal. E foi só então que percebi. 2 fileiras à frente, no corredor oposto. Um homem observava diretamente para mim, mas fingia olhar pela janela. Ele virou o rosto rápido quando notou que eu tinha percebido. Não parecia passageiro comum, muito menos turista. Era o tipo de olhar que mede, que avalia, que espera algo. Eu senti um frio na espinha. O tipo de sensação que não erra. Quando finalmente decolamos e o avião estabilizou, a comissária passou novamente, mas dessa vez não olhou para mim. Simplesmente colocou 2 cafés na mesinha de um casal e seguiu. A mensagem havia sido dada. Agora cabia a mim descobrir o resto. Eu mantive a postura e peguei meu celular, ainda em modo avião, abrindo o bloco de notas. Comecei a escrever o que sabia, o que suspeitava e o que precisava confirmar. Cada detalhe. Cada comportamento estranho, cada minuto contado desde o momento em que entrei no terminal. Era assim que minha mente funcionava em missão, e de repente, eu percebi que talvez estivesse em uma, mesmo que ninguém tivesse me avisado. A comissária me encarou de longe, apenas uma vez, com um olhar pesado, quase triste. Ali eu entendi que ela sabia mais do que estava contando, e que a ameaça não estava no avião, estava esperando em terra. Eu só não sabia ainda que, dali a 2 horas, quando pousássemos, eu não teria apenas respostas. Eu teria a confirmação devastadora de que aquele guardanapo não era alerta. Era salvamento. Eu sempre acreditei que o corpo percebe antes da mente quando alguma coisa sai do eixo. E naquele voo, depois do aviso no guardanapo, meu corpo inteiro parecia estar funcionando como uma antena silenciosa, captando ruídos que ninguém mais sentia. Não era medo. Nunca foi medo. Era aquela vigilância fria que aprendemos no curso de sobrevivência. Ver sem olhar, ouvir sem demonstrar, pensar sem que o inimigo perceba. Eu me mantinha imóvel no assento, mas por dentro eu já estava em modo de prontidão total. O avião seguia estável, sobrevoando alguma parte do país que eu não fazia ideia, e enquanto os outros passageiros relaxavam, tiravam sapatos, ajustavam almofadas, eu observava tudo ao meu redor, com a precisão que aprendi na selva e nas madrugadas de patrulha. Os detalhes começavam a se desenhar como peças soltas de um quebra-cabeça que eu ainda não entendia, mas que sabia que precisaria montar rápido se quisesse sair daquela situação com controle. O homem 2 fileiras à frente, o mesmo que desviou o olhar quando percebeu que eu o encarei, continuava me observando, mas de forma mais calculada, como se estivesse tentando parecer distraído.
Ele mexia no celular com a tela muito perto do rosto, e em ângulo estranho, como quem envia mensagens sem querer mostrar. Tinha a postura de quem não estava acostumado a voar ou não gostava de estar ali. Não parecia agente formal. Não tinha aquela neutralidade corporal dos federais, mas também não parecia civil comum. Era algo no meio. O tipo de pessoa contratada para fazer o trabalho sujo que outra pessoa não quer assinar. Eu mantive o olhar na revista da companhia aérea como se estivesse lendo a matéria sobre destinos de praia, mas minhas pupilas estavam rastreando o ambiente todo. A comissária que me entregou o guardanapo passava por mim, mas evitava contato visual. Não por desprezo, e sim por autoproteção. Alguém acima dela podia estar monitorando a cabine, e se ela fosse flagrada tentando falar comigo de novo, poderia perder o emprego. Ou pior, o medo no rosto dela era tão nítido quanto uma sirene. De tempos em tempos eu fechava os olhos por alguns segundos, apenas para reconstituir mentalmente o que tinha acontecido desde o embarque. Não para reviver, mas para mapear. Eu precisava encontrar o ponto exato em que tudo começou. Minha irmã me desejando boa viagem no WhatsApp às 23h47? O sistema do quartel enviando minha escala para o e-mail institucional às 05h12? A notificação da companhia aérea às 05h50, informando alteração no portão, alteração que eu não esperava? Tudo parecia comum, mas eu jamais acreditei em conjuntos perfeitos de coincidência. A comissária aproximou-se novamente, empurrando o carrinho de bebidas, mas quando chegou às minhas fileiras, ela avançou rápido demais, como se o próprio carrinho estivesse leve por dentro. Eu entendi imediatamente. Ela não podia parar ao meu lado. Ela não podia falar. Ela estava sendo observada. Olhei de relance para a parte traseira da cabine e percebi um homem de camisa polo azul sentado no fundo do avião, que tinha uma postura rígida demais para um turista de classe econômica. Não era alguém comum, não era alguém ali a passeio. Ele não tirou os olhos do corredor desde que decolamos. A comissária evitou passar por ele a menos de 1 metro, como se a simples proximidade a denunciasse. Eu mentalmente estabeleci 3 hipóteses. 2 agentes não oficiais a bordo. Avião sendo usado como interceptação controlada. Eu sendo entregue no desembarque. A terceira hipótese parecia a mais provável. Não fazia sentido me abordarem ali dentro. Muito arriscado, muita testemunha. Eles esperariam o pouso. Esperariam eu estar vulnerável, presa no finger, antes do saguão, antes de conseguir acesso ao meu telefone normal, antes de ter chance de escapar. Estava tudo montado, e isso confirmava o que a comissária tinha escrito. Alguém armou para você. Minha irmã. De repente, notei um detalhe que me fez gelar por dentro. Meu nome no cartão de embarque, o nome digital que aparece no aplicativo da companhia. Não batia com o nome que constava no sistema interno. Na minha tela estava Cap Moura Ana Beatriz. No sistema da comissária, quando ela passou o scanner, eu vi rapidamente a borda da tela. Estava errado. Um detalhe. Uma inversão de numeração do documento. Um hífen onde não deveria haver. Uma troca de uma letra que mudava completamente o registro. Esse tipo de manipulação só ocorre quando alguém tenta interferir no processo. E só faz sentido se o objetivo é confusão intencional. Confusão que eu pagaria no desembarque. A partir daquele momento, o avião deixou de ser um simples transporte e virou território hostil. Eu precisava pensar como se estivesse em operação. E numa operação, a primeira regra é: ninguém vai te salvar, a menos que você se salve primeiro. A aeromoça que havia me avisado tentava manter uma postura neutra, mas sua mão tremia quando ela servia água ao passageiro do corredor. A bandeja tremeu tanto que algumas gotas respingaram. O homem reclamou. Ela pediu desculpas. A tensão era tão palpável que parecia preencher o ar, substituir o oxigênio. Minutos depois, algo curioso aconteceu. Ela derrubou um copo. De propósito. Eu percebi porque o gesto foi forçado demais. O plástico rolou até meus pés e parou exatamente no meu sapato. Ela pediu desculpas com a voz baixa demais para ser natural. Recolheu o copo rápido e, ao levantar, deixou cair algo menor, quase invisível. Um papel minúsculo, dobrado várias vezes, que caiu discretamente entre minha perna e o assento. Fingi ignorar. Esperei ela se afastar. Esperei os olhares cessarem. Só então deslizei a mão lentamente até pegar o papel. Era uma mensagem,
escrita com letra apertada. 2 no fundo, 1 na frente. Desembarque não será normal. Eu engoli seco. Agora não era mais paranoia. Era confirmação. Alguém tinha conseguido colocar meu nome em algum sistema interno. E agora 3 pessoas estavam ali por minha causa. A pergunta que martelava não era quem está por trás. Era como minha irmã conseguiu isso? Porque ela não tinha poder institucional, não tinha contatos no meio militar, não tinha acesso a nada que pudesse criar esse tipo de situação. Mas havia uma coisa que ela tinha: tempo e rancor. E determinação em provar que eu era a preferida da casa, a filha que sempre se sobressaía, a que meu pai, antes de morrer, chamava de orgulho. Só que rancor não era suficiente para ativar uma operação dessas. Alguém ajudou minha irmã. Alguém com acesso a sistemas civis, talvez policiais, talvez federais, talvez alguém com raiva de mim, não dela. Minha mente começou a percorrer antigas missões, nomes esquecidos, atritos internos. Poderia ser tanta coisa. Mas a peça que iniciava o quebra-cabeça era sempre a mesma: minha irmã. E então, o segundo sinal me atingiu como um soco silencioso. Eu tentei acessar meu e-mail institucional pelo Wi-Fi e recebi uma mensagem estranha. Um aviso de tentativa de login irregular. Não era meu celular tentando acessar. Era alguém tentando entrar na minha conta ao mesmo tempo que eu. Ou seja, estavam monitorando meus passos desde antes da decolagem. Eu fechei o aplicativo imediatamente. O celular estava praticamente inútil naquele momento. Se eu tentasse enviar qualquer mensagem, poderia aparecer como alerta para quem estivesse rastreando. O avião começou a chacoalhar suavemente na descida, e eu sabia que, a partir dali, cada segundo contaria. Observei os 2 homens. O da frente, ainda me encarando com aquele olhar oblíquo, e o do fundo, alinhado demais, como quem está a poucos minutos de cumprir uma instrução. Não havia agressividade, mas havia expectativa. Era como se esperassem que eu não oferecesse resistência. Afinal, eu nem sabia oficialmente que era alvo. Mas eu sabia, graças à comissária. Quando o comandante anunciou o pouso, meu estômago se apertou não de medo, mas de antecipação. Eu precisava sair daquele desembarque antes deles. Não poderia deixar que me isolassem dentro do Finger. Era ali que capturariam alguém sem testemunhas. Era ali que tudo faria sentido. Me levariam para esclarecimentos. E a partir daí, seria tarde para provar qualquer coisa. Pousei as mãos no cinto. Meu corpo já tinha decidido. Eu não seria levada por pessoas que nem se identificaram. Não deixaria que alguém destruísse minha carreira, minha honra, minha vida, por causa de uma armação que eu ainda não entendia completamente. Eu não ia permitir. Enquanto o avião tocava o solo e desacelerava, eu percebi o terceiro sinal, o mais claro de todos. O homem da frente levantou a cabeça. Trocou um olhar rápido com o do fundo. Foi um olhar curto, quase imperceptível. Mas eu reconheço esse tipo de comunicação silenciosa. É a mesma que usamos em operação quando estamos prestes a fazer uma abordagem coordenada. A comissária passou pela cabine recolhendo lixo, mas quando passou perto de mim, sem olhar, deixou cair mais um papel dobrado, menor ainda do que o primeiro. Peguei assim que pude. Pelo Finger não. Siga as placas de conexão. Eu abro o caminho. Eu respirei fundo. O jogo estava montado. E agora eu tinha uma aliada. Mas o que eu ainda não sabia, o que eu só descobriria no próximo passo, era que ao pisar no saguão, eu não seria apenas uma militar tentando escapar de uma abordagem ilegal. Eu me tornaria a peça central de uma armadilha que envolvia documentos adulterados, nomes falsificados e uma denúncia que eu nunca fiz. E essa armadilha tinha sido colocada por alguém que dividiu comigo o mesmo teto por 20 anos. O avião taxiava devagar, como se cada metro até o portão fosse uma contagem regressiva silenciosa. As luzes amarelas do chão do aeroporto refletiam nas janelas, criando aquele efeito de sombra oscilante que sempre me deu a sensação de estar passando por baixo de lâmpadas de interrogatório. E naquele momento, fazia sentido. Eu estava sendo escoltada até o momento da captura sem sequer ter sido oficialmente acusada. As rodas tocaram o solo. O comandante fez seu anúncio protocolar sobre clima, horário local e conexões, mas eu não ouvi nada. Minha mente estava ocupada demais avaliando cada possível rota de fuga, cada entrada, cada saída,
cada segundo de vantagem que eu poderia criar contra pessoas que já estavam me esperando lá fora. Assim que o avião estacionou no portão, a comissária, a mesma que me entregou o guardanapo, afivelou o cinto no assento da frente, preparando-se para a abertura da porta. Mas seus olhos me procuraram, discretamente, de um jeito que parecia um pedido de desculpa, eu estou tentando, silencioso. Eu sabia que ela estava arriscando o emprego, talvez mais do que isso. E mesmo assim, continuava. O Finger encostou na aeronave com o solavanco habitual, mas quando a porta abriu, nada aconteceu. Nenhum passageiro levantou. Nenhuma comissária chamou fileiras. Nenhum ruído de desembarque. Só silêncio. Um silêncio que fez meu estômago enrijecer. O homem da frente continuou sentado, mãos cruzadas, coluna ereta. O do fundo também. Eles não estavam esperando o desembarque natural. Estavam esperando uma instrução. Foi quando a comissária se levantou, caminhou até mim e se inclinou como se estivesse checando se meu cinto estava afivelado. Aproximou a boca do meu ouvido com uma precisão que só quem está realmente com medo consegue ter. Capitã Moura, escute com muito cuidado. Eu só tenho 30 segundos. Meu coração parou, mas meu rosto permaneceu neutro. Aprendi isso nas piores condições possíveis. Quando tudo dentro de você grita, a expressão precisa ser de pedra. Ela continuou, como se estivesse explicando algo sobre máscaras de oxigênio. Ontem, uma pessoa passou aqui no balcão de check-in pedindo informações sobre esta cabine. Disse o seu nome completo. Sabia seu posto. Sabia onde você ia sentar. Achou que eu não notei, mas eu reparei no sobrenome. O dela é igual ao seu. Minha respiração se congelou no meio do peito. Era minha irmã. A confirmação que eu não queria, mas que no fundo já sabia. Eu ouvi ela conversando com o supervisor. Ela continuou, fingindo sorrir para um passageiro no corredor. Ela dizia que precisava ter certeza que você embarcaria e que haveria alguém esperando por você na chegada. Ela usou a frase, é uma questão de segurança nacional. Mas o jeito como ela falou não parecia segurança. Parecia armação. Minha pele inteira se arrepiou. Não de medo, mas de indignação pura. Aquela indignação silenciosa que vem quando você percebe que alguém que dividiu a infância com você está tentando destruir sua vida adulta. A comissária, olhando para a frente como se estivesse apenas conferindo os compartimentos superiores, sussurrou ainda mais baixo. Alguém mexeu no seu registro. Seu nome está na lista interna como passageira suspeita de transporte irregular. A ordem é retirar você discretamente da fila de desembarque e encaminhar para uma sala isolada antes do saguão. Ela respirou fundo, como se estivesse prestes a fazer algo que não devia. Eu não posso te deixar passar pelo Finger. Eles vão te pegar ali. Você precisa seguir pela saída de conexões. A equipe da limpeza entra por lá quando a cabine está em trânsito. Eu vou te dar a brecha. Quando eu disser aguarde sentada, você levanta e segue. Eu olhei para ela com um olhar que tentava transmitir tudo o que eu não podia dizer em voz alta. Gratidão, alerta, risco. Ela percebeu. Tem mais. Ela disse agora com a voz trêmula. Ontem, quando o supervisor recebeu a ligação confirmando que você estaria neste voo, ele me pediu para fazer uma checagem dupla do seu documento no sistema. Eu vi o nome da pessoa que autorizou a verificação. Era alguém da esfera civil, não militar. Eu não sei o que isso significa, mas eu sei que você está sendo esperada. A porta da cabine finalmente se abriu por completo, e o primeiro comissário iniciou o procedimento de desembarque. Mas antes que pudesse anunciar algo, a comissária colocou a mão no rádio preso à cintura e disse alto o suficiente para parecer profissional. Senhores passageiros, aguardem sentados. Houve uma alteração no procedimento de desembarque. Por favor, permaneçam onde estão. Era o meu sinal. Mas antes de agir, eu precisava entender o que estava acontecendo. Eu não podia sair correndo às cegas, sem ter pelo menos um fragmento de clareza. Eu virei o rosto sutilmente para ela e perguntei em voz muito baixa, quase imperceptível. Por quê? Por que você está me ajudando? Ela manteve o rosto virado para o corredor, mas seus olhos estremeceram, como se tivesse segurado aquilo por horas. Porque eu já vi isso antes, ela respondeu, quase sem mover os lábios. Minha irmã fez algo assim comigo. Eu perdi meu emprego, minha reputação. Eu sei como é alguém da própria família querer te destruir com uma convicção que parece lógica para todo mundo.
Menos para você. Ela respirou fundo, seus olhos brilhando com algo entre dor e solidariedade. E porque você tem o olhar de quem já carregou coisa pesada demais para estar sozinha num troço desses. Eu senti algo dentro do peito vibrar, não de emoção, mas de urgência absoluta. Ela estava arriscando tudo aquilo por mim, uma militar que ela nunca tinha visto antes daquele dia, mas que carregava na postura algo familiar para ela. A marca de quem sabe se defender, mas que está sendo atacada no escuro. Agora vá, ela disse. Levante devagar, pegue sua mochila e siga para trás. Não olhe para os lados, não hesite. Eles só precisam de 1 segundo de dúvida para te isolar. Eu fiz exatamente o que ela mandou. Afivelei o cinto, soltei devagar, peguei a mochila com um movimento ensaiado, me levantei e caminhei pelo corredor como se estivesse indo ao banheiro, sem pressa, sem virar o rosto. Cada passo parecia pesar 5 quilos. Cada movimento parecia milimetrado demais para ser natural, mas eu não tinha alternativa. Quando virei para a galley traseira, o homem da polo azul levantou meio centímetro do assento, como se fosse interceptar, mas a comissária fez um gesto firme no rádio, algo como "aguarde posição", e ele não se moveu. Ele estava esperando a ordem final. Ele não tinha autoridade para agir sozinho. Entrei na área de serviço da traseira do avião. O cheiro de café queimado, plástico quente e desinfetante, me envolveu como um abrigo inesperado. A comissária apareceu logo atrás, mas agora o rosto dela estava tenso de verdade. "A limpeza entra por aqui", ela disse, abrindo uma porta lateral estreita que dava para um corredor de metal apertado. "Corre. Eles vão perceber em 2 minutos que você não está na cabine. Você tem esse tempo para sumir do desembarque." Minha respiração acelerou, não de pânico, e sim de cálculo. "Tem mais uma coisa", ela disse, segurando meu braço por um instante. O primeiro contato físico entre nós. "O supervisor recebeu um documento ontem com sua foto, uma notificação de acesso restrito, mas o que me assustou foi o nome da pessoa que enviou. Ela tragou o ar como se aquilo fosse difícil até de falar. Era o da sua irmã, com assinatura digital. Ela solicitou sua retenção para a averiguação. Meu mundo parou. Minha irmã tinha usado meu próprio nome, minha carreira, meu passado, para tentar me derrubar. Não era só ciúme, não era só rivalidade familiar. Era algo maior, algo pensado, algo arquitetado com frieza. E alguém no sistema aceitou aquela ordem sem contestar. Eu engoli a indignação, porque indignação não me serviria naquele momento. "Vá", ela disse. "Eu fico no seu lugar." E então ela fez a coisa mais inesperada que alguém já fez por mim. Pegou meu casaco, ajeitou no próprio braço e se colocou na minha fileira, como se fosse eu. Um despiste, um sacrifício silencioso. Eu entrei no corredor de serviço, fechei a porta atrás de mim e corri. Corri como se minha vida dependesse daquilo, porque dependia. E enquanto ouvia o barulho abafado da cabine atrás de mim, uma coisa ficou absolutamente clara. Minha irmã não tinha apenas mexido em documentação. Ela tinha aberto uma investigação. Uma investigação que tinha meu nome, meu rosto e meu cargo. E eu só descobriria a profundidade disso 2 horas depois, quando pisasse no aeroporto tentando fugir de uma detenção ilegal, com tudo ao meu redor conspirando para me parar. O guardanapo tinha sido o primeiro aviso. Agora eu entrava oficialmente na armadilha que ela tinha preparado. E sem saber, eu começava a desarmá-la passo a passo. O corredor estreito onde eu havia entrado parecia mais um tubo metálico improvisado do que parte de um avião. A luz ali dentro piscava como se a energia estivesse sendo puxada demais, e cada passo fazia ecoar um som oco, como se eu estivesse dentro de uma estrutura vazia. A porta se fechou atrás de mim com um clique seco que cortou qualquer possibilidade de retorno. Eu não podia voltar. Eu não sabia para onde aquele corredor levava exatamente, mas sabia uma coisa. Era o único caminho que não terminava com 2 homens me esperando na porta da cabine. As paredes de alumínio vibravam com o barulho dos motores desligando, e o som abafado dos comissários orientando o desembarque chegava até mim como se viesse de um rádio improvisado. A sensação era de estar nos bastidores de um teatro clandestino onde todos tinham ensaiado, menos eu. O corredor deu em uma escada estreita que descia para um piso com piso antiderrapante, cheirando a querosene misturado com o aroma específico de carrinhos de limpeza industrial. A área de serviço do aeroporto.
Nenhum passageiro comum passa por ali. Era território de funcionários, gente com crachá, pessoal que move carrinhos, repõe jornais e recolhe lixo. Eu precisava parecer como uma delas, pelo menos por um tempo curto o bastante para atravessar aquele espaço sem levantar suspeita. Ajustei a mochila nas costas, ergui o rosto, respirei fundo e desci. No fim da escada havia uma porta de metal com uma pequena janela. Antes de empurrar, espiei. Do outro lado havia 2 mulheres de uniforme laranja empurrando um carrinho carregado de sacos pretos. Conversavam distraídas sobre alguma escala de trabalho. O lugar parecia seguro o bastante para dar o primeiro passo. Abri a porta devagar, fingindo estar ali com naturalidade, como se aquele fosse meu ambiente de todos os dias. Uma das funcionárias levantou os olhos para mim, mas o olhar dela passou direto. Para ela, eu era só mais alguém da equipe. Talvez a maneira como eu carregava a mochila, ou a forma decidida de caminhar, tenha me dado a autoridade silenciosa de quem pertence ao lugar. Entrei completamente, girei à esquerda, passei por um corredor cheio de caixas empilhadas e ouvi um rádio chiando na parede. Uma voz masculina dizia algo como: Equipe 3, atraso no finger do portão C21. Nada a ver comigo, ainda. Minha cabeça calculava passos como se houvesse granadas ao redor. Eu precisava achar a saída para o saguão de conexões, aquela que a comissária havia mencionado, e precisava achar rápido, antes que percebessem que eu desapareci dentro do avião. 2 minutos, talvez menos. A comissária não conseguiria segurá-los por muito tempo. Segui pelo corredor até chegar em uma área mais aberta, com grandes portas que davam para o lado externo da pista. Caminhões de abastecimento passavam ali. Carregadores empurravam carrinhos gigantes cheios de bagagem. O barulho era ensurdecedor. E foi nessa confusão que eu encontrei minha brecha. Uma porta de vidro com o símbolo de Conexões Internas, Funcionários Autorizados. Sem pensar 2 vezes, fui até ela. Puxei o crachá de visitante que eu carregava para missões. Um crachá sem foto, apenas nível de acesso básico, nada que desse autoridade real. E mostrei rapidamente para o sensor. A luz ficou vermelha. Negado. Meu estômago afundou. Eu precisava de outro plano. E ele veio em forma de uma voz feminina atrás de mim. Esqueceu o cartão de acesso de novo? Virei devagar e vi uma funcionária de uniforme azul, carregando um maço de papéis, olhando para mim com uma expressão impaciente. Não de desconfiança, mas de irritação cotidiana, como se realmente acreditasse que eu era alguém da equipe que vivia esquecendo coisas. Sim, eu respondi, sem hesitar. Aconteceu hoje de manhã. Ela soltou um suspiro dramático, empurrou o cartão dela contra o sensor e a porta abriu com o bip liberado. Entre logo antes que feche. Estou atrasada. Aquilo não foi sorte. Aquilo foi timing. Entrei. A porta se fechou atrás de mim. Agora eu estava dentro do labirinto de corredores internos que conectavam todas as áreas do aeroporto. E se tem uma coisa que aprendi entrando e saindo de bases militares diferentes, corredores são mais perigosos do que campos abertos, porque você nunca sabe quem está atrás de cada porta. Caminhei rápido, mas sem correr. As placas indicavam acesso às pontes de embarque, salas de manutenção, banheiros de funcionários, áreas administrativas. Eu precisava achar a saída para o saguão principal, sem passar pelo finger do meu portão. Segui placas verdes com pictogramas de passageiros correndo, normalmente usadas para conexões rápidas. Elas me levariam ao lugar certo. Depois de uns 40 metros, virei em um corredor lateral e abri uma porta com o símbolo de saída técnica. Dei de cara com uma escada larga que subia. O barulho de vozes ecoava lá em cima. Subi devagar, sentindo a mochila pesar como se estivesse carregando segredos, não roupas. Quando cheguei ao topo, uma porta se abriu abruptamente e um homem em colete refletivo saiu carregando uma caixa. Ele me viu, me analisou com um segundo de hesitação e depois desviou o olhar. Ele não me reconheceu, mas foi justamente isso que me alertou. Se ele não me reconheceu, outros também não reconheceriam. Eu ainda estava incógnita. Eu ainda tinha vantagem. Abri a porta seguinte e finalmente o saguão surgiu diante de mim. Amplo, iluminado, cheio de passageiros arrastando malas, crianças chorando, guichês chamando pessoas para conexões.
O barulho era quase reconfortante. Ali, eu era só mais uma mulher com mochila, sem nada que me distinguisse de centenas de outros viajantes. Respirei fundo. Estava livre. Por um instante. Até ver o que estava acontecendo no portão do meu voo. 3 homens de terno e identificação discreta na cintura, agentes federais, não havia dúvida, estavam conversando com o comissário-chefe da aeronave. A expressão dele era tensa. Ele olhava para a cabine e apontava para dentro. Os agentes esperavam por alguém. Esperavam por mim. Eles estavam prestes a entrar no avião para me retirar. E foi nesse exato instante que o pior aconteceu. A comissária que havia me ajudado saiu da aeronave, ajeitando meu casaco no braço. O casaco que eu deixei no assento de propósito. E os agentes avançaram para cima dela como se fosse eu. Um deles puxou o braço dela. Ela tentou explicar, mas eles a empurraram de volta para dentro do Finger. Eu senti meu corpo inteiro contrair. Ela estava pagando por mim. Ela estava sendo usada como teste, como isca, como verificação visual. E então eu percebi. Eles não tinham certeza absoluta de que eu ainda estava ali dentro. Eles tinham apenas a informação que alguém passou. Foi nesse momento que minha mochila vibrou. Eu gelei. Meu celular não deveria vibrar. Estava no modo avião. Tinha sido colocado assim antes da decolagem e permaneceu. Mas vibrou. Tirei-o devagar. Era uma notificação offline. Um SMS atrasado que só carregou agora que o sinal voltou. Remetente desconhecido. Número mascarado. Mensagem única. Capitã Moura. Investigação aberta. Procure o advogado do batalhão imediatamente. Urgente. Meu corpo gelou por completo, mas minha mente girou como um computador militar. Investigação. Aberta. Em meu nome. Sem eu saber. Eu toquei no SMS para ver mais detalhes. Ele estava vinculado ao meu número institucional de segurança. O que significava que a mensagem era real. Oficial. Mas havia algo ainda mais grave no rodapé do SMS. Acusação preliminar. Envolvimento em desvio de verba sob contrato militar. Pedido de retenção civil para esclarecimentos. Pedido de retenção. Minha irmã tinha conseguido isso. Era por isso que aqueles homens estavam ali. Ela tinha aberto uma denúncia formal usando meu nome. E pior, usando documentos que ela não deveria ter acesso. O aviso da comissária fazia sentido agora. Todas as peças encaixavam. Manipularam minha ficha. Alteraram meus dados. Colocaram meu nome numa lista. Criaram um pedido oficial de retenção no aeroporto. E os agentes estavam atuando dentro da legalidade, porque alguém fez parecer que era uma ordem legítima. A comissária estava sendo empurrada para dentro do avião para ser verificada. O agente falava alto no rádio, claramente irritado, e eu ouvi uma frase clara, nítida, impossível de ignorar. Ela tem o casaco. Deve ser ela, confirmando agora. Eles iam prendê-la achando que era eu. Eu não podia deixá-la ser levada no meu lugar, mas também não podia ir até eles e entregar minha cabeça. Foi então que a frase final do SMS se projetou na minha mente como um tiro. Procure o advogado do batalhão imediatamente. E eu entendi o que precisava fazer. Eu virei de costas para o caos e me misturei à multidão do saguão. Andei sem olhar para trás, sem acelerar o passo, sem demonstrar nada. Só caminhei, porque agora eu tinha certeza absoluta. Aquela investigação não era apenas falsa, era arquitetada. E tinha começado dias antes de eu embarcar. Alguém tinha montado tudo com precisão. Alguém com acesso. Alguém que queria me derrubar. Alguém da minha própria família. Eu atravessei o saguão como uma sombra. Segui para o lado oposto das portas automáticas. Entrei num corredor que levava aos táxis. E respirei pela primeira vez, com a consciência plena de que o que aconteceria a partir daquele momento não seria uma fuga. Seria uma contraofensiva. E a primeira pista oficial acabara de cair no meu colo. Eu costumo dizer que a pior sensação do mundo não é correr perigo. Perigo eu encaro desde que vesti o uniforme pela primeira vez. Desde que aprendi a montar e desmontar meu fuzil no escuro. Desde que entendi que qualquer missão pode virar história de jornal se uma decisão for tomada no segundo errado. O que realmente destrói por dentro é a consciência de que alguém que conhece sua história, seu passado, seus segredos, seus limites e sua lealdade está usando isso contra você. Caminhei pelo saguão tentando parecer apenas mais uma viajante cansada arrastando o dia nas costas, enquanto por dentro meu peito queimava com uma indignação silenciosa que eu não tinha tempo de alimentar.
Eu precisava agir rápido, pensar rápido e, acima de tudo, entender como minha irmã, a mesma que chorou abraçada a mim no velório do nosso pai, a mesma que eu defendi de uma denúncia falsa na escola quando tinha 15 anos, a mesma que recebera ajuda financeira minha mais vezes do que admitiria, conseguiu acesso a algo tão sensível quanto meu registro militar. Ela não tinha cargo público, não tinha vínculo institucional, não tinha acesso a sistemas sigilosos. Então, como diabos meu nome estava plantado numa investigação que nunca existiu? Segui pelo corredor lateral do aeroporto até uma das saídas que levava ao ponto de táxi. O ar quente e úmido do lado de fora me atingiu como se eu tivesse entrado numa sauna improvisada, e por um instante pensei em parar, sentar, respirar, processar tudo, mas parei antes mesmo de tentar. Pausa é vulnerabilidade. Vulnerabilidade era captura. Eu precisava estar 2 passos à frente de quem estava me caçando, e naquele momento minha vantagem era tão frágil quanto papel molhado. Olhei para o celular ainda com a tela bloqueada, a notificação do SMS pairando como uma sombra, o pedido de retenção, a acusação preliminar, o nome do advogado do batalhão. Nada ali faria sentido se eu não colocasse cada peça no lugar. E a primeira peça era saber quem, dentro ou fora da corporação, tinha permitido que meu nome fosse registrado dessa maneira, sem que eu fosse notificada. Chamei um táxi comum, não aplicativo, não transporte executivo. Um deles, amarelo e velho, que ninguém rastrearia. Entrei no banco de trás e pedi sem rodeios para me levar a qualquer café fora do perímetro do aeroporto. O motorista, um senhor com bigode grisalho e sotaque arrastado, me olhou pelo retrovisor como se esperasse uma explicação, mas não fez pergunta alguma. Talvez estivesse acostumado a passageiros que carregavam o fim do mundo nos olhos. Segui calada durante todo o trajeto, observando carros, saídas, motocicletas suspeitas. Aprendi, ao longo dos anos, que quem te quer pegar no aeroporto geralmente te pega ali. Quem não conseguiu, tenta na saída. Depois disso, se não te acharem, você compra tempo. E tempo era tudo o que eu precisava naquele momento. O táxi parou em frente a um café pequeno, de fachada azul, com mesas na calçada. Aquele tipo de lugar simples que nunca aparece em propagandas, e por isso mesmo, é perfeito para passar despercebida. Entrei, sentei no fundo, de costas para a parede e com visão ampla de todas as entradas. Só depois disso liguei o celular. Ele carregou as notificações atrasadas de forma lenta, como se pesasse cada uma antes de entregar. O e-mail institucional estava lá. Uma mensagem da Corregedoria Militar, enviada às 0C722, ou seja, enquanto eu estava no ar, informando a abertura de processo preliminar de investigação por possível envolvimento em desvio de verba em contrato de aquisição de material tático. O texto era formal, frio, cheio de termos técnicos, datas e números de protocolo, tudo muito bem estruturado como deve ser. Mas havia um detalhe que ninguém perceberia se não conhecesse o sistema. Meu nome estava escrito errado. Uma única letra, um único acento, mas suficiente para indicar que aquela ficha não tinha sido aberta pelo setor correto. Segui para o documento anexo. Uma ordem de averiguação assinada por alguém com cargo civil. Não era a assinatura que eu reconhecesse, mas a estrutura do documento evidenciava que havia sido feito com base em denúncias anexas. Abri as denúncias. Meu coração falhou um compasso. Havia ali cópias digitalizadas de conversas, extratos bancários, prints de e-mails que eu jamais escrevi, mensagens que supostamente eu teria enviado a um fornecedor oferecendo vantagem para liberar verba extra, prints de transferência de dinheiro para uma conta que não era minha, conversas com alguém chamado Célio Logística, combinando valores e datas. Nada daquilo era real. Nenhuma palavra, nenhuma frase, nenhum centavo. Era tudo plantado, falso. Mas tão perfeitamente falso que, se eu mesma não conhecesse meus dados, teria duvidado. Então vi o pior detalhe. No rodapé do segundo documento, onde constava a descrição de quem enviou as provas, estava a informação que fez meu sangue gelar. Remetente. Semoura. Meu sobrenome. Inicial da minha irmã. A confirmação final. Ela tinha feito aquilo, ou tinha participado, ou tinha entregue material que alguém montou. Não importava qual era a versão correta.
O resultado era o mesmo. Meu nome estava manchado num sistema oficial, e por culpa dela. Passei os dedos sobre a tela como se pudesse apagar aquilo com a força da indignação. Mas indignação não limpa registro, não reverte ordem de retenção, não desfaz falsificação. Indignação só serve para lembrar que você está vivo. Eu precisava de fatos, não emoção. E aquele documento me dava exatamente isso, o selo de que eu havia sido vítima de um esquema. Voltei ao e-mail. A instrução final dizia que eu deveria me apresentar imediatamente ao advogado do batalhão para prestar esclarecimentos. Mas, se eu me apresentasse naquele momento, seria presa antes de abrir a boca. Eles estariam esperando por mim. Não podia cair naquela armadilha. Peguei o celular e fiz algo que não fazia desde o primeiro ano de formação. Usei o número de emergência direta do meu antigo instrutor de curso, agora major. Ele foi pai para mim em muitos momentos em que meu pai biológico não foi. Eu sabia que ele não me julga pelo que lê. Ele me julga pelo que me conhece. Liguei. Ele atendeu no terceiro toque, a voz firme como sempre. Capitã Moura. Sim, senhor. Preciso falar com o senhor. É urgente. Ele ouviu o tom. Eu sempre fui treinada para manter voz de pedra, mesmo em explosão. Mas ali havia uma fenda. Ele reconheceu na hora. O que aconteceu? Expliquei tudo, do guardanapo ao SMS. Ele ficou em silêncio por longos segundos. E silêncio, vindo dele, sempre significou choque. Escute, ele disse enfim, com a gravidade de quem fala com alguém prestes a cair num buraco. Você não é a primeira a ser alvo de denúncia interna falsa, mas você é a primeira cuja denúncia parece ter origem fora do quartel. Isso é sério, isso é grande, e isso significa que alguém quer que você seja removida de cena antes de algo acontecer. Alguém como minha irmã. Provavelmente ela foi usada. Ou ofereceu material, ou foi instrumento. Não subestime o que pode estar por trás disso. Você precisa de proteção. E precisa agora. Eu não posso me apresentar. Não. Vão te deter na hora. Eles têm ordem para retenção. Eu preciso das provas. Então faça exatamente o que vou te dizer. Eu ouvi as instruções como se estivesse recebendo coordenadas para sobreviver. Ele me deu o nome de quem procurar. Me deu orientação para não acessar nenhum sistema institucional até segunda ordem. Me disse para rastrear a origem dos documentos falsos antes de qualquer coisa. Quando desliguei, senti pela primeira vez que talvez existisse saída. Difícil, perigosa, tortuosa, mas saída. Voltei ao e-mail da denúncia. Observei cada documento com precisão clínica. Os prints tinham um padrão de resolução. As conversas tinham horários incompatíveis com minha rotina. Os extratos bancários tinham formatação errada. Tudo aquilo parecia real o suficiente para enganar leigos, mas não alguém treinado para identificar inconsistências. Minha irmã pode ter sido burra, mas alguém no processo era inteligente. Alguém que sabia falsificar documentos. Alguém com acesso. E foi aí que lembrei. 3 semanas antes, minha irmã comentou de forma casual até demais, que tinha aceitado um trabalho temporário administrativo numa empresa que prestava serviços para órgãos públicos. Disse que era contrato curto para resolver pendências. Na época eu nem dei importância. Não era o tipo de coisa que eu prestava atenção. Mas agora fazia sentido. Ela teve acesso a sistemas, documentos, assinaturas digitais, modelos institucionais. Não era coincidência. Nunca tinha sido. A jogada dela não era apenas emocional. Era técnica. Era estratégica. Era pensada para me derrubar por dentro, por onde eu jamais esperaria ser atacada. Ela não estava me sabotando como irmã. Estava me sabotando como militar. Segurei o celular com força enquanto as peças se encaixavam. Ela queria que eu fosse presa. Ela queria que minha carreira fosse arruinada. E, acima de tudo, ela queria que eu nunca tivesse chance de provar nada. Porque uma vez presa por ordem federal, você vira manchete, vira rumor, vira motivo de vergonha familiar. E isso era tudo que ela sempre quis. Me arrancar do pedestal que ela mesma imaginou que eu ocupava. Mas ela cometeu um erro grave. Ela esqueceu que eu aprendi a sobreviver onde muitas pessoas desistiriam. Ela esqueceu que tentativa de destruição não funciona contra quem entende de guerra. E enquanto eu observava aquele documento falsificado, com meu nome torto, minha assinatura falsificada e minha reputação sendo usada como arma, eu soube que o próximo passo da minha irmã já devia estar acontecendo, porque a armação desse porte
Não para no primeiro movimento. Eu só não sabia ainda que o próximo documento falsificado, aquele que mostraria até onde ela estava disposta a ir, já estava sendo preparado naquele exato momento. E que quando chegasse nas minhas mãos, eu entenderia que esta história não era apenas sobre sabotagem. Era sobre expulsão, sobre apagamento e sobre substituir meu nome por outro, no sistema e dentro da nossa própria família. Mesmo dentro daquele café pequeno, escondida em uma mesa no canto com um copo de café que já estava frio antes mesmo de eu tocá-lo, a sensação era de estar cercada por paredes invisíveis que se aproximavam lentamente. Não porque alguém estivesse me seguindo naquele segundo. Eu tinha checado 6 vezes as portas e não havia nenhum olhar insistente sobre mim. Mas porque eu sabia o que acontecia com um militar quando seu nome entra de forma errada, mal intencionada, em qualquer sistema federal. A máquina gira sozinha. E quando ela gira, ela não para até esmagar o que estiver no caminho. Especialmente quando há risco de fuga associado ao nome. E era exatamente isso que estavam construindo sobre mim. Um rótulo que eu nunca imaginei carregar e que agora se colava ao meu rosto como se fosse definitivo. A primeira notificação oficial apareceu no meu celular quando eu já estava na calçada, prestes a atravessar a rua para comprar tempo em outro lugar. Um alerta de um portal de notícias. Militar da aeronáutica é investigada por possível envolvimento em desvio. A matéria era curta, vaga, claramente baseada em vazamento, sem foto, sem detalhes, apenas o suficiente para atiçar curiosidade pública e justificar ações tomadas sem consulta prévia. Mas o que realmente me acertou como um soco invisível foi o parágrafo final. Fontes indicam que a militar pode tentar se evadir para evitar esclarecimentos. Evadir. Fugir. Eu, que dediquei anos inteiros da minha vida a cumprir regras, agora era retratada como alguém que fugia delas. Eu sabia que minha irmã não tinha poder para movimentar a imprensa dessa forma. Ela podia falsificar documentos, armar narrativas, usar contatos pequenos. Mas fontes, falando com portais de notícias, exigiam alguém com influência institucional de verdade. Significava que ela não estava sozinha. Significava que alguém havia adotado a narrativa dela. Significava que havia mais pessoas interessadas em que aquela ficção ganhasse forma de verdade. E isso mudava tudo. Caminhei rápido, mas com cabeça baixa, como se tentasse esconder meu próprio rosto do mundo. O que era ridículo porque ninguém ali me conhecia, mas ao mesmo tempo completamente compreensível, porque eu sabia que a partir daquele momento eu precisava controlar cada movimento, cada palavra, cada traço que pudesse ser rastreado. O café me deu apenas alguns minutos de vantagem. Eu precisava de mais. Eu precisava desaparecer temporariamente, ao menos até entender a extensão dos danos. Quando cheguei à rua lateral, vi meu reflexo na vitrine de uma loja de acessórios baratos, uniforme ainda sob o casaco, postura rígida, olhar pesado. Eu não podia continuar assim. O uniforme chamava a atenção, o nome bordado também. Me escondi entre carros estacionados, abri a mochila e troquei rapidamente a parte de cima. Coloquei uma camiseta simples, preta, sem identificação. Prendi o cabelo num coque apertado. Escondi o distintivo de identificação. Separei o celular institucional do celular pessoal e desliguei o institucional por completo. Tudo isso em 40 segundos, mas cada respiração parecia durar minutos. Quando voltei a caminhar, eu já parecia outra pessoa, e precisava ser. Chamei outro táxi. Nunca o mesmo motorista, nunca o mesmo padrão. Entrei e pedi para ir para um bairro distante, não turístico, sem pontos de referência que chamassem atenção. Enquanto o táxi avançava pela cidade, passando por avenidas largas e ruas menores, abri o celular pessoal. O advogado do batalhão tinha enviado uma mensagem curta, direta, que não deixava espaço para equívoco. Não volte ao quartel. Não atenda chamadas oficiais. A denúncia está ativa. Há pedido de retenção em 2 aeroportos e uma rodoviária. Aguarde instruções. Eu reli tantas vezes que perdi a conta. Era oficial. O sistema acreditava na mentira. A máquina já estava girando. E então veio outra notificação. Dessa vez, um vídeo. Um homem no aeroporto, filmando discretamente, narrava que havia uma militar foragida que tentara escapar pela pista. Não era eu. Era a comissária sendo levada para dentro da aeronave pelos agentes.
Mas, para quem não sabia, parecia a validação da história toda. A internet não perdoa, não espera, não pondera. Ela apenas engole e replica. Os comentários já surgiam em cascata, misturando ignorância com ódio, como sempre. Eu li alguns, erro meu, e me senti afundar um pouco. Mais uma metida em autoridade achando que está acima da lei. Tem que prender mesmo. Essas carreiras sempre acabam nisso. Aquilo não me atingia normalmente, mas naquele contexto, se infiltrou em mim como veneno lento. Respirei fundo. Eu não podia cair na armadilha emocional. Não naquele momento. Minhas emoções eram um luxo que eu não podia pagar. Olhei pela janela. Seguimos para dentro de um bairro simples, construções baixas, comércio pequeno. Pedi para descer ali mesmo. O motorista estranhou, mas não questionou. Entrei em uma papelaria que tinha uma cabine de impressão no fundo e pedi para usar o computador rápido. Não deixei rastros. Não acessei nada institucional. Apenas pesquisei uma informação simples, mas crucial. O nome da empresa onde minha irmã dizia trabalhar. Ela havia mencionado o nome de forma casual semanas atrás, mas nunca fiquei atenta. Digitei. Busquei. E quando a página carregou, senti aquele frio seco percorrer minha espinha. A empresa prestava serviços diretos ao setor de compras de órgãos públicos. Não qualquer órgão. Especificamente aqueles envolvidos em contratos de aquisição militar. Coincidência não era mais possível. Não com o timing, não com os documentos, não com a denúncia. Ela tinha acesso a modelos de contrato, a documentos em branco, a plataformas internas que exigiam validação. Ela podia falsificar qualquer coisa. E alguém lá dentro não só permitiu, como assinou junto. Eu comecei a enxergar o contorno de algo maior. Minha irmã era a ponta visível de algo subterrâneo. Alguém usou a ambição e o ressentimento dela como instrumento. Alguém precisava de um bode expiatório limpo. E meu nome estava limpo demais. Saí da papelaria com a sensação de que cada porta fechada atrás de mim era um lembrete. Eu estava deslizando para fora do mundo comum e entrando num território novo, onde nada fazia sentido e tudo podia ser risco. Caminhei até a esquina e encontrei um pequeno hotel, desses que se pagam em dinheiro e não pedem documentos. Fiz o check-in. Subi. A chave era física, não eletrônica, o que eu preferia. Entrei no quarto simples, cheiro forte de amaciante misturado com um mofo leve. Coloquei a mochila no chão, travei a porta dupla, e só então me permiti sentar na cama. Minha mente trabalhava como se estivesse tentando interceptar uma transmissão criptografada. Eu precisava entender o objetivo final da armação. Qual o ganho da minha irmã? Não era financeiro, porque eu não tinha dinheiro suficiente para justificar tanto esforço. Não era por poder, porque eu não ocupava cargo alto o bastante para ameaçar alguém de cima. Então, o que havia ali? E a resposta veio como um golpe de lucidez. Substituição. Se eu fosse afastada, alguém tomaria meu lugar. Se eu fosse manchada, alguém pisaria no espaço que eu ocupava. E considerando que minha irmã sempre invejou minha posição, talvez ela quisesse apenas me apagar, para que ninguém mais me associasse a nada de bom. Talvez fosse pessoal, talvez fosse externo, mas era definitivo. Ela queria me remover não só do cargo, mas da narrativa da nossa família. Enquanto refletia sobre tudo isso, meu celular vibrou de novo. Um número desconhecido. A tela mostrava apenas Departamento Federal, retorno necessário. Eu sabia que não devia atender. O advogado tinha sido claro. Mas o problema de ser treinada para obedecer protocolos é que o corpo reage antes da mente. Minha mão foi direto para atender. Eu parei no último segundo, respirei fundo, desliguei o celular pessoal e tirei a bateria. O som do mundo se calou. Eu estava invisível. Por alguns instantes. Mas invisibilidade não impede caça. E eu já era oficialmente caçada. A ficha falsa circulava em todos os setores. O alerta de militar suspeita já estava em rodoviárias, aeroportos, fronteiras. Eu podia até estar escondida ali, naquele quarto simples. Mas meu nome estava sendo cuspido por computadores e rádios em lugares que eu nem via. Eu estava só, mas não derrotada. Porque o próximo passo, o mais difícil, o mais arriscado, o mais decisivo, seria encontrar a peça que faltava para desmontar tudo. A origem técnica da falsificação. Quem digitou? Quem acessou?
quem autorizou. E, principalmente, quem deu à minha irmã o que ela sozinha jamais teria coragem ou capacidade de pegar. Era hora de sair do papel de alvo. Era hora de virar caçadora. A noite caiu sem que eu percebesse. Eu estava sentada na beira da cama daquele quarto de hotel simples, com a luz fraca de uma luminária cochilando sobre a mesa de madeira gasta, como se cada coisa ali dentro estivesse prestes a apagar junto comigo. Eu tentava não pensar no fato de que, enquanto o mundo dormia, meu nome circulava por rádios institucionais, por mensagens internas, por comunicados que eu não podia ver. Pessoas que nunca cruzaram comigo estavam pronunciando meu nome com desconfiança. E o que mais doía era saber que enquanto eu lutava para provar minha inocência, minha irmã provavelmente estava dormindo tranquila, ou pior, celebrando o estrago que tinha causado. Eu peguei a garrafa de água do criado mudo, dei um gole e fechei os olhos. Eu precisava limpar a mente, nem que fosse por 10 segundos. 10 segundos para que meu cérebro respirasse e então continuasse a fazer o trabalho que sempre fez nas piores situações. Processar, conectar, deduzir. Respirei fundo. Senti o ar pesado do quarto entrar no peito e deixei que minha mente recuasse para a última vez que eu e minha irmã conversamos de verdade, sem sombras, sem indiretas, sem armas invisíveis. E foi isso que me atingiu como um estalo. Fazia muito tempo que isso não acontecia. Nossa última conversa sincera, sem agressões veladas, tinha sido no enterro do nosso pai. E mesmo ali, no momento mais vulnerável das nossas vidas, ela me olhou com um tipo de rancor que eu não entendi na época. Eu segurei seu braço enquanto ela tremia de choro. E ela, mesmo chorando, disse: "Você sempre foi a favorita dele." Naquele dia, eu ignorei. Hoje, essa frase soava como uma profecia de destruição. O relógio marcava quase 11 da noite quando decidi que não adiantava mais ficar parada esperando instruções. O major me ajudaria sim, mas ele estava limitado pelo próprio sistema. Ele não poderia agir diretamente sem parecer suspeito. Eu precisava agir primeiro. Eu precisava descobrir quem, dentro da empresa onde minha irmã trabalhava, estava envolvido na armação. A empresa prestava serviços a órgãos públicos, incluindo setores que lidavam com contratos militares. Se alguém lá dentro tinha fornecido a ela acesso a formatos de documentos sigilosos, alguém acima daquele funcionário teria que ter autorizado. E autorização significa nome. E nome significa rastro. Peguei o celular pessoal, mas não o liguei. Eu precisava encontrar uma forma de me infiltrar sem deixar digitais. Levantei, caminhei até a janela e olhei para a rua silenciosa. 2 postes iluminavam a calçada e um cachorro remexia sacos de lixo em busca de comida. Nada se movia. Era o tipo de silêncio que dá a sensação de que o mundo inteiro parou de respirar. Voltei para o interior do quarto, peguei a mochila e joguei tudo na cama. A troca de roupas, o celular desmontado, o crachá antigo, uma lanterna pequena, 2 documentos, alguns recibos amassados e o envelope que o major mandara para mim tempos atrás, contendo senhas de acesso secundárias para emergências. Senhas que eu nunca pensei que precisaria usar. Eu olhei para aquilo como se estivesse olhando para uma arma carregada. Era a única chance de acessar informações sem passar pelos sistemas principais. Mas usá-las significava deixar rastros que poderiam ser rastreados até mim, dependendo de quem estivesse monitorando. Era arriscado, era perigoso, mas era necessário. Liguei o notebook velho que eu carregava para viagens. Não o institucional, o meu pessoal, aquele que não tinha sincronização com nada da aeronáutica. Enquanto ele iniciava, caminhei até o banheiro, lavei o rosto, sequei com a toalha áspera e me encarei no espelho. Eu parecia exausta, mas havia algo nos meus olhos que eu conhecia muito bem. Determinação. A mesma que me acompanhou na selva, nas madrugadas geladas de treinamento, nos exercícios que quase me fizeram desmaiar. Eu estava cansada, sim, mas quebrada não. Voltei para a cama, abri o notebook e me conectei a um Wi-Fi público com VPN por cima. 2 camadas de proteção improvisadas, que não garantiam segurança total, mas dificultavam rastreamento. Abri um navegador limpo e pesquisei pelo nome da empresa onde minha irmã trabalhava. Naveguei entre páginas internas, relatórios anuais, notícias, licitações. Nada concreto.
Nada que explicasse o nível de acesso dela. Então achei. Um nome repetido em várias autorizações, documentos, resultados de concorrência: Renato Almeida, diretor de operações de tecnologia. Um homem com acessos amplos e que, aparentemente, supervisionava a própria área responsável pelos contratos que envolviam instituições militares. Cliquei no nome dele. Nada de redes sociais públicas. Nada de aparições em eventos. Mas havia uma matéria antiga, de 3 anos antes, que mencionava que ele tinha sido alvo de uma investigação interna por uso indevido de informações confidenciais. A matéria não dizia nada além de que o caso tinha sido arquivado por falta de provas. Aquilo despertou algo dentro de mim, um faro antigo. Pessoas assim não mudam. Elas se escondem, se adaptam, se reposicionam, e quando encontram alguém manipulável como minha irmã, agem. Continuei pesquisando. Descobri que minha irmã tinha sido contratada temporariamente, justamente para auxiliar um setor que estava sobrecarregado. Eu conhecia esse tipo de justificativa. Era a porta de entrada perfeita para alguém sem experiência ganhar acesso a documentos sensíveis sem levantar suspeita. E ela, ambiciosa do jeito que sempre foi, certamente ficaria encantada com a sensação de poder. Mas havia algo mais. E quando encontrei, senti o corpo inteiro endurecer. Minha irmã estava vinculada, nos registros internos, a um projeto chamado Avaliação Prévia de Compliance Financeiro. Em tradução simples, análise de movimentações incomuns. O tipo de projeto que tem acesso direto a contratos, extratos, comunicações internas. A chave para falsificar documentos que parecessem completamente reais. Meu peito pesou como chumbo. Minha irmã tinha todo o acesso necessário. E Renato Almeida tinha todo o motivo para usar alguém como ela para fazer um trabalho sujo sem se comprometer. Ele já tinha histórico. Ela tinha mágoas de família. Era a combinação perfeita para uma trama marcada desde o início. Continuei rastreando. Usei as senhas do Major para acessar um portal que cruzava dados públicos e privados. Ali consegui uma informação que conectava tudo. Há 3 meses, a empresa de Renato havia perdido um contrato importante com a aeronáutica, por causa de uma análise que eu mesma fizera como membro da equipe técnica. Eu fizera meu trabalho de forma ética, impessoal, seguindo todos os protocolos. O contrato tinha falhas graves. Eu apenas cumpri meu dever. Mas para ele, isso significava um inimigo. E ele encontrou minha irmã. Era isso. Era simples e brutal. Ele queria retaliação. Ela queria me superar. Juntos quiseram me destruir. Fechei o notebook. Senti minha garganta apertar com uma mistura de raiva e tristeza tão funda que parecia pesar dentro dos ossos. Eu pensei em ligar para minha mãe por um breve segundo, mas descartei na mesma hora. Ela não entenderia. Ela jamais escolheria um lado. Ela sempre fingiu não ver o rancor que minha irmã carregava. E se eu dissesse qualquer coisa naquele momento, ela correria para alertar minha irmã. Eu estaria me entregando. Deixei o notebook ao lado, recostei na parede com os joelhos puxados contra o peito e respirei devagar. Agora eu sabia quem estava por trás. Agora eu tinha nomes. Agora eu tinha padrões. Mas nomes e padrões não bastavam. Eu precisava de provas. Provas reais. Provas que derrubassem não só a narrativa falsa, mas também a estratégia por trás dela. Provas que mostrassem que eu não apenas era inocente, como era alvo. Então, enquanto o relógio avançava pela madrugada, eu tracei mentalmente o próximo passo. Eu teria que entrar no sistema da empresa de forma indireta, obter registros, recuperar logs, entender quem acessou o quê, quando e como. E isso seria impossível sem ajuda. A ajuda não viria do quartel, não viria do advogado. Viria de alguém completamente fora do radar. Alguém que devia um favor ao major. E que agora me devia, por tabela. Eu deitei na cama, finalmente, sem tirar os olhos do teto. A verdade estava diante de mim, clara como se tivesse sido projetada com luz. Minha irmã não era o cérebro, era a máscara. O cérebro era um homem que já havia tocado fogo em contratos antes e saído ileso. Mas dessa vez, ele mexeu com a pessoa errada. Porque a partir daquele momento, eu não estava mais correndo. Eu estava caçando.
Eu dormi menos de 2 horas, e nem sei se posso chamar aquilo de sono. Foram mais microapagões do que descanso, aqueles lapsos em que o corpo cede por exaustão, mas a mente continua funcionando como se estivesse acordada, repassando possibilidades, visualizando riscos, projetando cenários. Acordei com a sensação de que não tinha fechado os olhos, embora a fresta de luz atravessando a cortina mostrasse que a madrugada tinha se transformado em manhã. Levantei devagar, sentindo o corpo mais pesado do que deveria, como se a gravidade tivesse aumentado. Eu estava oficialmente em território desconhecido, não mais como militar em missão, tampouco como civil comum. Eu era alguém que precisava provar que não era inimiga do próprio país. A primeira coisa que fiz foi montar o celular pessoal de novo, mas não liguei ainda. Peguei apenas a capa e coloquei no bolso. O dispositivo real ficaria desmontado por mais algumas horas. Abri a mochila, tirei o notebook, liguei e vi os rastros da madrugada ainda abertos ali. Páginas sobre a empresa, arquivos com anotações, o nome Renato Almeida circulado de vermelho, como se eu tivesse marcado a foto de um alvo. Mas um nome não me servia. O nome era só a porta. Eu precisava da chave que a abrisse. Algo que dissesse, diante de qualquer auditor, juiz, corregedor ou quem fosse: ele fez isso. Ela participou. E eu sou a vítima, não a culpada. Eu precisava de logs de acesso, de horários, de provedores, de transferências internas, de documentos reais que mostrassem que a falsificação não só existia, mas tinha origem. Esse era o tipo de prova que derrubaria qualquer narrativa, mesmo aquelas plantadas em portais de notícia apressados, mesmo aquelas espalhadas por quem queria ver minha queda. Abri um programa de rastreamento que eu tinha há anos, que usava apenas quando precisava identificar origem de e-mails suspeitos em cursos internos. Não era ferramenta institucional, mas era útil. Comecei pelo básico, o arquivo PDF da denúncia. Examinei metadados, horário de criação, nome do software usado, local onde foi gerado. E foi aí que algo brilhou como ouro enterrado. O PDF tinha sido criado em um sistema que não pertence ao governo. Era um software corporativo interno da empresa onde minha irmã trabalhava. E mais, constava um identificador de máquina que correspondia a ST042-TEC-ALMD. Não precisei pensar muito para reconhecer o padrão. ALMD, provavelmente a abreviação de Almeida, o diretor de operações. Ele não só autorizara a falsificação, ele mesmo criara o arquivo. Eu fiquei imóvel. Por alguns segundos não consegui sequer piscar. Era a prova que eu precisava, mas ainda não era suficiente. Se alguém quisesse, poderia dizer que aquele identificador não significava nada, que poderia ser qualquer máquina, que eu estava interpretando errado. Eu precisava de mais evidências, daquelas que amarram uma pessoa contra o muro sem deixar frestas. Pesquisei mais a fundo. Abri outros arquivos falsificados anexados à denúncia. Todos tinham as mesmas características: geração no mesmo sistema, mesma versão de software, mesmo padrão de codificação interna. Tudo apontava para uma única origem. Era uma assinatura digital involuntária. Eles tinham sido descuidados, ou então arrogantes. Pessoas arrogantes cometem erros porque acreditam que nunca serão descobertas. Eu procurei por um documento que minha irmã teria enviado. Qualquer coisa. Abri o que supostamente era um print de conversa entre nós duas, no qual eu teria oferecido ajuda financeira para viabilizar compensações de contrato. A frase era tão absurda que quase ri. Eu, oferecendo propina. O mundo realmente estava virado. Mas o que me chamou a atenção não foi isso. Foi o cabeçalho do arquivo. Ele dizia que aquele print tinha sido feito no celular Silvia Moura, o nome da minha irmã. E, no entanto, a pessoa que apareceu na conversa como eu tinha um número que não era meu. Era um número pré-pago, daqueles que se compra sem documento, usados para fraudes básicas. Minha irmã tinha encenado a conversa inteira. Ela falara por mim e por ela mesma. Eu senti a respiração falhar. Não porque eu estivesse surpresa. Eu já esperava algo daquele calibre. Mas porque ainda assim, dói ver a assinatura de alguém que você cresceu protegendo num documento criado para destruir sua vida. Dói como se tivessem arrancado algo seu do avesso. Continuei analisando. Passei quase 2 horas rastreando cada detalhe, montando uma cadeia lógica que qualquer auditor compreenderia. Ao final,
Eu tinha uma linha do tempo sólida. Minha irmã acessa o sistema às 23h12 de 2 dias antes. Ela abre documentos antigos, baixa modelos, altera nomes, preenche datas. Às 23h49, envia os primeiros arquivos ao diretor. Às 00:07, recebe instruções de como enviar para órgãos externos. Às 01:05, os arquivos são enviados para um e-mail institucional, sob o nome de alguém no setor de compras, cujo histórico mostrava que nunca enviou nada à corregedoria. Ou seja, o e-mail tinha sido hackeado. Às 03h18, a denúncia é registrada. Às 05h17, o pedido de retenção é expedido. Às 05h50, minha irmã aparece no aeroporto, olhando diretamente para o número do meu assento. Tudo se encaixava como engrenagens que giravam ao redor de uma máquina de destruição. Eles tinham iniciado o processo antes mesmo de eu acordar naquele dia. E o pior, tudo parecia legal. Parecia formal, parecia legítimo, e era isso que tornava tão perigoso. Eu estava no meio do quarto, andando de um lado para o outro, tentando montar o próximo passo, quando ouvi 3 toques secos na porta. 3 batidas curtas, depois um silêncio. Eu congelei. Ninguém sabia que eu estava ali. Nem minha mãe, nem o major, nem o advogado. Ninguém. Eu me aproximei devagar e chequei o olho mágico. Era uma mulher de cabelo preso, óculos discretos, roupas comuns. Mas eu reconheci na hora. Era a comissária. A mulher que arriscara o emprego, e talvez a vida, para me tirar do avião. Meu corpo inteiro relaxou 1 centímetro, mas não mais do que isso. Abri a porta com o trinco ainda preso. Como você me encontrou? Perguntei. Ela respirava rápido, como quem tinha corrido ou estava em estado de nervos. Você me deixou seu casaco, ela disse, quase ofegante. Seu casaco tinha um cartão de visita amassado no fundo da bolsa interna. Nada pessoal, só o nome de um café que você frequenta. Chequei as câmeras depois que você fugiu e vi você entrando em um táxi. Consegui rastrear a placa. Eu deveria ter me irritado com o fato de ter deixado rastro, mas não naquele momento. Abri a porta completamente. Ela entrou e fechou atrás de si, os olhos arregalados, a respiração instável. Eles me levaram, ela disse. Me colocaram numa sala do aeroporto. Fizeram perguntas como se eu fosse cúmplice sua, como se eu estivesse tentando facilitar sua fuga. Eu não disse nada. Não entreguei seu nome. Não disse que você fugiu. Eu só falei que houve um erro. Eu senti uma pontada de culpa que não tive tempo de sentir antes. Ela estava ali porque arriscou tudo por mim, sem nem me conhecer. Eu preciso te mostrar uma coisa, ela disse, e abriu a bolsa. Dentro havia um pendrive prateado. Isso estava na lixeira do avião quando fui fazer a última limpeza. Não devia ter mexido, mas eu vi seu sobrenome em um dos arquivos temporários. Acho que alguém acessou o sistema do aeroporto dentro da cabine. Peguei o pendrive com cuidado, como se fosse feito de vidro. Eu não quero saber o que fazer com isso, ela continuou. Mas sei que você sabe. E outra coisa, eles não desistiram de te procurar. Disseram que vão pedir mandado. Então, se você está fazendo algo, faça rápido. Ela ficou comigo apenas alguns minutos. Disse que precisava voltar ao aeroporto antes que notassem sua ausência. Antes de sair, me segurou pelo braço. Eu não sei o que está acontecendo com você, ela disse, mas sei reconhecer alguém sendo caçado injustamente. Eu já fui. Não deixe eles ganharem. Quando ela saiu, fechei a porta devagar, como se o som da fechadura pudesse atrair alguém. Voltei para a cama com o pendrive na mão. Liguei o notebook, conectei o dispositivo e abri o conteúdo. Havia 3 pastas. A primeira, registros de acesso ao sistema do aeroporto. A segunda, arquivos temporários criados por uma tentativa de login. A terceira, gravações de áudio. Quando abri a terceira pasta, vi apenas 2 arquivos. Coloquei o fone de ouvido. Abri o primeiro. Era a voz da minha irmã. Ela embarca às 07 horas. Sim, já dei entrada na documentação. Sim, vai parecer legítimo. Ela não vai conseguir provar nada. O segundo arquivo era pior. Ela não merece estar onde está. Eu fiz tudo certo. Não é justo que ela seja vista como a forte da família. Ela sempre teve tudo. Eu vou tirar isso dela. Eu tirei os fones devagar. Meus dedos tremiam, não de fragilidade, mas de uma fúria tão fria que parecia cortante. Eu tinha tudo. Eu tinha o rastro digital. Eu tinha a gravação. Eu tinha a cadeia de arquivos falsificados.
Eu tinha o nome de quem arquitetou. Eu tinha a prova de que minha irmã não apenas participou, mas motivou. E com isso, minha posição mudava por completo. Eu deixava de ser perseguida. Eu virava a única pessoa com poder para destruir tudo o que haviam construído. E desta vez, eu faria isso sem pressa, sem aviso, sem ruído, da forma mais mortal possível, com provas. Eu fiquei muito tempo encarando o pendrive depois de ouvir as gravações, como se aquele pequeno pedaço de metal carregasse não apenas provas, mas o peso inteiro de anos de algo que eu nunca quis enxergar. Porque a verdade é que a gente sempre sente quando uma relação familiar está apodrecendo, mas aprende a conviver com o cheiro. Aprende a varrer para baixo do tapete as situações pequenas, as frases tortas, os silêncios culpados, os comentários que doem, mas que você finge não ouvir. Só que quando alguém resolve transformar rancor em documento, ressentimento em crime e ciúme em arma, tudo aquilo que era emocional se torna judicial. E ali, naquele quarto de hotel barato, eu percebi que minha irmã tinha cruzado um ponto sem retorno muito antes de eu perceber que havia uma linha. Fechei o notebook devagar, como se estivesse encerrando um capítulo e abrindo outro. Agora eu tinha o que precisava: as provas. Mas provas no computador não bastavam. Eu precisava fazê-las circular nos lugares certos. E mais importante, nos lugares onde a versão dela já começava a se espalhar. Eu sabia que portais de notícia pequenos adoram escândalos com militares. Sabia que a internet já devia ter criado versões fantasiosas de mim. E sabia que o comando da aeronáutica, pressionado pela aparência de legalidade, estava começando a ceder ao peso da denúncia falsa. Quanto mais tempo passasse, mais difícil seria reverter o dano. E dano moral, em ambiente militar, não é abstrato, é concreto, é imediato, é tão eficiente quanto uma bala silenciosa. Eu precisava sair do hotel sem ser vista. Troquei de roupa mais uma vez. Coloquei uma calça jeans simples, uma blusa neutra, um boné baixo. Saí pela escada de serviço e caminhei pelos fundos até chegar a uma rua paralela. Ali, respirei fundo e decidi fazer algo que não fazia desde que era aluna oficial. Caminhar como se eu tivesse todo o tempo do mundo, quando na verdade não tinha nenhum. Essa postura, aprendi cedo. É a melhor forma de não parecer em fuga. Meu primeiro destino seria alguém que eu sabia que ainda estava do meu lado. O advogado militar. Não para que ele me protegesse institucionalmente, isso ele já estava tentando fazer, mas para entregar o pendrive em mãos, porque eu confiava nele da mesma forma que um soldado confia no companheiro de trincheira. Peguei um transporte por aplicativo, mas usei o telefone da comissária que ela deixara comigo para emergências. Não deixaria meu número pessoal aparecer em lugar nenhum. O trajeto demorou, o trânsito estava pesado, e a cada parada do carro eu olhava ao redor, procurando qualquer movimento suspeito. Nada, ao menos não visível. Quando cheguei ao prédio comercial onde o advogado trabalhava, entrei pelos fundos, usei a porta de serviço e subi pelas escadas. A porta dele estava entreaberta. Ele estava ao telefone, mas quando me viu, encerrou a ligação no ato, como se já esperasse que eu aparecesse ali antes do que o combinado. Você já sabe que a situação está escalando, ele disse sem rodeios. Mandaram notificação nova esta manhã. Estão tentando enquadrar a investigação como urgente, alegando risco de destruição de provas. Eu quase ri. Ironia pura. As únicas provas reais estavam comigo. Eles querem me deter antes que eu fale, respondi. Exatamente por isso precisa agir rápido. Sentei. Abri a mochila e coloquei o pendrive na mesa. Ele arregalou os olhos. O que é isso? Tudo, respondi simplesmente. A origem, os acessos, os horários, as gravações, o rastro digital dos arquivos falsificados. Tudo o que preciso para derrubar essa farsa. Ele pegou o pendrive como quem segura uma granada. Inseriu no computador e abriu a primeira pasta. Bastou ouvir os primeiros segundos da gravação da minha irmã para que seu corpo inteiro mudasse de postura. Ele se inclinou para a frente, apertou os olhos, pausou, voltou, ouviu de novo. Então olhou para mim, sério, com uma mistura de indignação e alívio. Você tem noção do que isso significa? Tenho, respondi. E sei que agora a narrativa muda. Ele balançou a cabeça. Isso não é só prova de inocência.
É prova de manipulação criminosa. Eles tentaram usar a estrutura do Estado para te incriminar. Isso é gravíssimo. Isso pode virar escândalo nacional. É exatamente isso que eu quero. Ele levantou uma sobrancelha. Você quer exposição? Eu quero transparência. E era verdade. Porque quando uma armação é tão bem feita e tão cuidadosamente plantada, a única forma de esvaziá-la é expor cada detalhe. É arrancar as sombras do lugar onde foram costuradas. E o que minha irmã fez merecia luz, não para me vingar, mas para me proteger. Porque a essa altura, eu não tinha dúvida nenhuma. Se eles falharam em me pegar no aeroporto, tentariam de novo. A pressão estava crescendo. As manchetes iam piorar. E se eu não tomasse o controle da narrativa, alguém tomaria no meu lugar. O advogado começou a anexar tudo em um dossiê formal, datado, autenticado digitalmente. Enquanto ele trabalhava, meu celular, aquele que eu mantinha desligado, vibrou dentro da mochila. Eu não devia ter ouvido, mas o som reverberou como uma ameaça. Eram muitos toques, notificações múltiplas. A máquina pública já devia ter disparado novas tentativas de contato. O nome Procure-se provavelmente já estava circulando em grupos internos. Quando o advogado terminou, respirou fundo, fechou o laptop e me encarou. Capitã, com isso aqui você não só vai derrubar a denúncia, como vai derrubar quem armou. Esse é o objetivo. Ele ajeitou os óculos. E como pretende proceder? Eu sabia exatamente. Ergui o olhar e respondi. Quero entregar pessoalmente na corregedoria, com imprensa, com testemunhas e com mandado de registro de provas. Ele arregalou os olhos. Isso é perigoso. Você vai estar exposta. Eu já estou exposta. Respondi. A diferença é que agora eu escolho como. Ele hesitou por alguns segundos, mas então chamou sua assistente, abriu 2 janelas de comunicação interna e fez uma série de ligações rápidas. Ele estava articulando o que eu havia pedido. Presença de membros da corregedoria, registro oficial de entrada de provas, presença de ao menos um jornalista de confiança, alguém neutro, não sensacionalista. Em menos de 30 minutos, tudo estava alinhado. Saímos juntos, ele à frente, eu atrás. Entramos no carro dele e fomos direto para o prédio da corregedoria. A cada esquina eu senti o peso das horas anteriores pressionando meu peito. Mas ali, naquele momento, eu não estava correndo. Eu estava avançando. Quando chegamos, havia 2 agentes na porta. O olhar deles era tenso, mas não agressivo. Eles esperaram que o advogado mostrasse documentos, confirmassem a presença de reunião agendada e nos escoltaram para o interior do prédio. Não havia clima de prisão. Havia clima de expectativa. A sala onde entramos tinha 4 pessoas. 2 corregedores, um escrivão e, para minha surpresa, um jornalista de um portal de credibilidade que raramente se envolve com boatos. Ele estava ali para registrar a verdade, não para me crucificar. O advogado colocou o pendrive sobre a mesa. Antes de qualquer coisa, ele disse, a capitã Moura trouxe evidências de que a denúncia apresentada contra ela foi fabricada por terceiros com intenções fraudulentas. Peço que registrem sob termo que as provas são entregues voluntariamente e com pedido de investigação imediata. O corregedor principal acenou. Inseriu o pendrive no computador institucional. O vídeo se projetou na tela. A gravação se iniciou. A sala ficou em silêncio absoluto. Quando a voz da minha irmã preencheu o ambiente, aquela frase carregada de rancor, ela sempre teve tudo. Eu vou tirar isso dela. Eu vi a reação em cada rosto. O escrivão levantou as sobrancelhas. O jornalista apertou os lábios. O corregedor apertou a caneta. Era inegável. O segundo áudio, onde ela admitia ter montado toda a farsa, foi o golpe final. Quando terminou, eu apenas me endireitei na cadeira e fiquei em silêncio. Não havia nada a dizer. As provas falavam por mim. O corregedor pigarreou. Sua voz saiu mais tensa do que ele queria demonstrar. Capitã Moura, com base nessas evidências, considero absolutamente improcedente o pedido de retenção. E recomendo a abertura imediata de investigação criminal contra Silvia Moura e o Sr. Renato Almeida. Eu respirei fundo. Pela primeira vez desde o início daquele pesadelo, senti que o ar não tinha peso. Então o jornalista, que até então observava em silêncio, perguntou: Capitã, deseja dar uma declaração? Eu olhei para ele. Depois olhei para todos.
e respondi a única coisa que fazia sentido. Sim, mas vou falar apenas uma frase. Ele ergueu o gravador. Eu o encarei com a postura que aprendi ao longo de uma carreira inteira e disse: a verdade chega atrasada, mas chega. E naquele momento, eu sabia. A reviravolta não era mais possibilidade. Era fato. E o próximo capítulo não seria meu julgamento. Seria o deles. O corredor da corregedoria parecia mais longo do que na entrada. Talvez porque, ao sairmos, o peso que eu carregava havia mudado de lugar. Não estava mais em mim. Estava atrás daquela porta, no pendrive, nas anotações, nos relatórios que seriam abertos nas próximas horas. A sensação era de que eu finalmente tinha tirado da pele uma armadura enferrujada. Meu peito estava mais leve, mas meus passos ainda eram cautelosos. Porque, em ambiente militar, o fim de uma investigação não significa o fim da ameaça. Significa o começo da repercussão. O advogado caminhava ao meu lado, sério, mas com um tipo de alívio silencioso no olhar. Ele estava acostumado a ver carreiras destruídas por muito menos do que o que armaram contra mim. Sabia que eu tinha chegado ali por centímetros. Lá fora, o sol ainda brilhava, mas a sensação era de uma manhã que se esticara até virar tarde sem que o relógio acompanhasse. Respirei fundo. O ar quente carregava o cheiro urbano de asfalto e café recém-passado de uma padaria próxima. Tudo parecia normal, banal, cotidiano, como se o mundo não tivesse virado do avesso para mim. Então o telefone do advogado tocou. Ele atendeu antes que eu perguntasse qualquer coisa. O rosto dele endureceu, depois relaxou, depois endureceu de novo. Quando desligou, me encarou. Foi rápido, ele disse. Emitiram um mandado de prisão para sua irmã. E para Renato Almeida também. Eu não respondi imediatamente. Não por choque, mas porque estava tentando me acostumar com a ideia de que a justiça, quando funciona, funciona com uma frieza que parece até vingança. Ele respirou fundo antes de completar. E tem mais. Vazou. Eu absorvi a palavra como um impacto. O quê? A imprensa já recebeu a gravação. Não de nós. Alguém da corregedoria vazou. Talvez para evitar versões alternativas. A mídia está em cima. O carro dele estava estacionado do outro lado da rua. Ele apontou para que seguíssemos. Mas eu permaneci por alguns segundos parada na calçada, observando a cidade como se ela estivesse coberta por uma fina camada de vidro. Pessoas comuns andando, vivendo, carregando sacolas, indo para compromissos. E eu, ali, prestes a me tornar notícia. Não como procurada, como tentaram pintar, mas como o pivô de uma das maiores armações administrativas da corporação em anos. Entramos no carro. Assim que ele ligou o motor, meu celular pessoal, agora montado e ligado, começou a explodir com notificações. Chamadas perdidas, mensagens, e-mails, a maioria de números desconhecidos, jornalistas, curiosos, talvez gente do quartel. Nem olhei. Não importava naquele momento. Ele dirigiu em silêncio por alguns quarteirões, até estacionar perto de um parque que eu costumava frequentar nos meus dias de folga. Ali, o movimento era tranquilo. Árvores altas balançavam com o vento e algumas crianças brincavam em um parquinho improvisado. Um contraste absurdo com o caos institucional que acontecia a poucos quilômetros dali. "Você quer que eu te leve para casa?" ele perguntou. Eu respirei devagar. Não tenho certeza se casa ainda é casa. Ele entendeu. Não insistiu. Foi então que meu celular vibrou de novo. Desta vez, o nome aparecia claro na tela. Mãe. Olhei o visor por alguns segundos. Não atendi. Eu sabia o que viria. Perguntas desesperadas. Acusações involuntárias. Tentativas de defender minha irmã. E eu não estava pronta para carregar culpa que não era minha. Não naquele dia. Desliguei o som do celular. Coloquei no bolso e abri a porta do carro. Preciso andar um pouco. Ele apenas assentiu. Caminhei pelo parque como alguém que reaprende a sentir o próprio corpo. Cada passo parecia um retorno. Sentei em um banco de madeira que rangia sob meu peso. Observei uma menina empurrando uma bicicleta rosa e um cachorro tentando alcançar uma pipa que dançava no vento. A vida seguia, mesmo quando parecia impossível. Foi aí que algo inesperado aconteceu. Uma mulher se aproximou devagar, hesitante, segurando o celular na mão. Ela parou a poucos metros como se tivesse vergonha de perguntar. "Você é..."
A Capitã Moura, não é? Eu fiquei imóvel por um segundo. Sim, ela respirou fundo e sentou ao meu lado, mas mantendo uma distância respeitosa. Eu vi sua história, ela disse. E só queria dizer, ainda bem que você lutou, porque muita gente não consegue. Não soube o que responder. Foi a primeira vez, desde que tudo começou, que alguém falou comigo como se eu fosse humana, e não manchete. Apenas sorri, um sorriso pequeno, discreto, mas sincero. Ela falou mais algumas palavras gentis, depois se levantou e foi embora. E eu fiquei ali, sentada, com aquela frase ecoando em mim. Muita gente não consegue. Talvez fosse verdade. Talvez eu tivesse sobrevivido porque não sabia fazer outra coisa além de lutar. Meu celular vibrou de novo. Dessa vez, não ignorei. Era uma mensagem do major. Parabéns. A investigação foi suspensa. Seu nome será limpo oficialmente. Você está autorizada a voltar quando quiser. Estamos com você. Eu não percebi que estava chorando até que uma lágrima caiu na minha mão. Não era choro de alívio, nem de tristeza. Era algo mais profundo, mais raro. Era a sensação de finalmente respirar, depois de segurar o ar por dias. Respirei fundo, enxuguei o rosto e me levantei. Era hora de encerrar o último capítulo desse pesadelo. Não com violência, não com escândalo, não com exposição gratuita, mas com firmeza, com clareza, com silêncio estratégico, como sempre fiz. Voltei para o hotel, recolhi minhas coisas com calma e chamei um carro. Andamos pela cidade até chegar ao endereço que eu pedi, a empresa onde minha irmã trabalhava. Havia viaturas na porta, jornalistas, câmeras, funcionários amontoados perto da entrada. Alguém estava sendo conduzido pela polícia. Eu não desci. Não precisava. Não queria ver o rosto dela naquele estado. Não queria guardar aquela imagem. Porque por mais que ela tivesse tentado me destruir, ela ainda era a minha irmã. E eu não ia carregar dentro de mim uma lembrança cruel que só alimentaria minha própria dor. O carro seguiu adiante. Quando cheguei em casa, o silêncio do meu apartamento parecia outro. As paredes pareciam ter respirado na minha ausência. Tirei o casaco, deixei as chaves na mesa, liguei a luz da sala. Tudo estava igual, mas eu estava diferente. Liguei a TV por impulso, e lá estava minha foto. Mas não do jeito que temia. A manchete dizia: Capitã Moura inocentada. Gravações revelam armação familiar e envolvimento de diretor em fraude. Desliguei a TV. Não precisava ver a repercussão. Não precisava ouvir comentários, julgamentos, análises. Aquela história não era sobre fama. Era sobre sobrevivência. E eu sobrevivi. Fui até a janela e abri, deixando o vento entrar. Fechei os olhos. Por um instante, ouvi apenas meu próprio coração, firme, constante, sem medo. Foi quando meu celular vibrou uma última vez. Olhei sem pressa. Era minha irmã. Uma única mensagem. Eu não sabia que ia tão longe. Me desculpa. Apaguei sem responder. Não por rancor, mas porque certas destruições não têm volta. E certos silêncios dizem mais do que qualquer resposta. Fechei a janela. Respirei fundo. E pela primeira vez desde aquele guardanapo no avião, senti paz. Uma paz conquistada, não recebida. Uma paz dura, silenciosa, intacta. Era o fim da linha, mas também o começo de outra vida.